Quem crê, diga amém. Amém. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Senhoras e senhores, a palavra de Deus, ela nos purifica. Amém? Purifica nosso pensamento, purifica o nosso coração, purifica a nossa vida. E quem falou isso foi Jesus. Diz assim a palavra, João 15, versículo 3. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. É importante, igreja, nós termos sempre contato com a palavra de Deus. Eu vou explicar o motivo. Você sabe que o mundo que a gente vive, a gente está em contato com vários tipos de palavras. A palavra do jornalista na televisão, a palavra do vizinho, a palavra de um colega de trabalho, a palavra de um parente, a palavra de um estranho. Enfim, a gente passa o dia ouvindo o quê? Palavras. Às vezes a gente ouve palavras ruins e também ouvimos palavras boas. Às vezes somos ofendidos com palavras ou somos abençoados com palavras. E a gente, se não ter cuidado, até a gente pode falhar com as palavras que a gente fala também. Se a gente não ter cuidado, a gente pode ferir algum coração com alguma palavra mal empregada. Por isso devemos vigiar. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Então Jesus, quando fala que nós estamos limpos pela palavra que Ele tem falado, Ele quer dizer que quando a palavra dele entra na nossa vida, tudo que é sujo, que é impuro, tem que sair da nossa vida. Não tem espaço para ter em nós a palavra de Jesus e a sujeira desse mundo. Ou vai ter uma coisa, ou vai ter outra. Então, quando a gente é alimentado pela imundícia desse mundo, a gente fica frustrado, fica triste, desanima. Mas quando a gente é alimentado pela palavra de Deus, a gente se fortalece. Por isso que é importante termos contato com a palavra de quem? Com a palavra de Deus. Você vê que a palavra ela tem poder. Jesus mesmo disse que tudo é possível ao que crê. Mas crê em quê? Na palavra de Jesus. Jesus também disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede, que sai da boca de Deus. O mundo foi criado pelo poder da palavra. Quando o povo de Israel saiu do Egito, Deus mandou Moisés ir para o monte e ele desceu com 10 mandamentos, que são palavras. Ou seja, a palavra de Deus precisa fazer parte do nosso dia a dia, da nossa vida. Agora eu vou lhe falar uma coisa muito séria. Quantas são as pessoas que elas acordam cedo, passam o dia e depois vão dormir sem ouvir uma única palavra de Deus? Já pensou nisso? Elas passam o dia inteiro vazias da palavra de Deus. Elas se enchem das palavras do mundo, notícias, piadas, fofocas, enfim, ofensas. Elas se enchem das palavras do mundo e zero da palavra de Deus. E essas pessoas andam como? Nervosas, muito ansiosas, porque elas não têm o acalento da palavra de Deus dentro delas. Olha aí o perigo da pessoa passar o dia ou até a vida sem buscar a palavra de Deus. Por isso é importante todos nós buscarmos sempre a palavra do Senhor, porque ela tem o consolo que a gente precisa. Observe que a palavra de Deus é tão poderosa que ela tem orientação para tudo na nossa vida. A palavra nos orienta sobre como cuidar da nossa saúde, nos orienta como prosperar de forma honesta, nos orienta como desfazer obras do diabo, nos orienta como vencer na vida, ser feliz. A palavra nos ensina muita coisa, é só buscar. Não tem um ditado que diz: quem procura, acha. E o próprio Jesus falou que aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E o que bater, abre-se-lhe-á. Então a palavra de Deus, ela tem esse poder para abençoar a nossa vida. Vamos ler de novo o versículo 3? João 15, versículo 3.
vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Então Jesus quis dizer o seguinte, que a palavra dele precisa permanecer na nossa vida. Você quer ver uma forma de você perceber que as palavras têm poder, tanto para o bem como para o mal? Se eu pedir agora para você que está aqui ouvindo essa mensagem, para você que está nos assistindo, eu estou gravando aqui a mensagem, se eu pedir para você lembrar de um dia que alguém lhe ofendeu com palavras, e se você lembrar, você fica triste, porque machucou, marcou. Eu vou dar um exemplo mais claro. Está aqui esse púlpito em madeira. Se eu pegar um prego, basta um prego e um martelo, e eu bater o prego aqui, vai fazer um furo. Depois eu vou tirar o prego. Quando eu tirar o prego, há um problema. Vai ficar o quê? O buraco, a marca. O prego saiu, mas a marca é o quê? É assim são as palavras. A pessoa que lhe ofendeu, se calhar já não está nem aqui mais, já saiu do seu caminho, mas a marca, o buraco ficou. Você lembrou? Olha só, pensa com o pastor agora aí. Quem concorda com o pastor? Não é forte isso? Mas assim também é a palavra de Deus. Se eu pedir para você lembrar de alguém que falou algo bom para você, você vai lembrar também. Só que não é uma marca de dor, é uma marca de alegria. Diga glória a Deus. Então veja como a palavra de Deus precisa fazer parte do nosso dia a dia. Por isso você deve determinar sempre em nome de Jesus, usar sempre a sua fé. Mesmo dando tudo ao contrário, você precisa manifestar a fé. A fé é uma manifestação de confiança. Você não está vendo o resultado, mas você está determinando o resultado. Deus sabe a resposta final, como é que vai ser, mas você deve determinar da mesma forma. Diga glória a Deus. Eu costumo dizer, se a pessoa não tentar, ela vai ficar imaginando como seria. Não tentou? Pega uma laranja. É doce ou é amarga? Não sei, deixa eu cortar para provar. Quando provar, você vai saber se ela é doce ou se é amarga. Assim é a palavra de Deus. Você deve decretar bênçãos de Deus na sua vida. E quando você orar, você pode falar: Senhor, o Senhor disse na sua palavra que eu vou ficar limpo pela sua palavra. Então limpa a minha vida, limpa meu pensamento, limpa meu coração, limpa minhas ideias, limpa meus caminhos, tira tudo que não presta, abre meus caminhos, e Ele vai abrir. Você está pedindo algo bom para você. Você não está pedindo algo negativo, nem está pedindo vingança contra seus inimigos. Você está pedindo a ajuda de Deus para a sua vida, e Ele vai te abençoar, vai te ajudar. Continuando, o versículo 5, Jesus falou assim, eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá o quê? Muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Guarde isso. Sem Jesus, nada você pode fazer. Como é que eu posso provar isso? Que nada podemos fazer sem Jesus. Vamos usar a palavra de Deus. Os apóstolos, uma certa madrugada, eles foram à pesca, que é o melhor horário para se pescar, porque o mundo está em silêncio. Então os peixes ficam mais soltos. Eles lançaram as redes, boas iscas, boas redes. A madrugada inteira passou e não pescaram nenhuma sardinha. O desespero bateu. Eles tinham contas para pagar, compromissos para honrar. De manhã cedo voltaram então para a praia, tiraram as redes, começaram a lavar, tirar as iscas que os peixes não pegaram. Quando eles iam guardar, Jesus pergunta: filhos, tendes alguma coisa para comer?
Eles disseram, não, Senhor, não temos nada não. E ele fala assim, ó, vão pescar novamente. Aí um dos apóstolos diz, Senhor, nós trabalhamos a noite inteira e nada apanhamos. E ele fala, lança no lado direito. E eles disseram, pela tua palavra lançaremos a rede. Pela tua o quê? Palavra. Olha a palavra aí. Por isso que eu digo, você pode estar tipo sem direção, mas se você dizer, Senhor, a sua palavra diz que eu vou vencer, então eu vou vencer em nome de Jesus. E você vai na fé e Deus vai te abençoar. Foi o que eles fizeram. Pela vontade deles, eles não iriam, porque eles já tinham passado a noite inteira trabalhando. Eu entendo o lado deles. Vamos olhar o lado humano deles. A noite inteira não conseguiram nada. Mas Cristo vem e fala, lança de novo. O que a gente aprende com isso? Que a gente não pode desistir no primeiro obstáculo. Que a vida é feita para se viver. Mesmo na dificuldade é para viver a vida. Você está respirando o ar que Deus lhe deu. Então luta pela sua vida. Diga glória a Deus. E eles pegaram e disseram, pela tua palavra vamos lançar a rede. Ou seja, Senhor, por nós a gente já não ia não. Mas já que o Senhor está falando, e o Senhor realmente tem poder, a gente vai. A palavra diz que foi a maior pesca da vida deles, a chamada pesca maravilhosa. E Deus abençoou. É o que Deus quer fazer na sua, na minha, na nossa vida. Quando a gente ouve e guarda a palavra de Deus no nosso coração. Aí a gente vai ter resultados maravilhosos. Repita comigo, eu vou guardar e praticar a palavra de Deus, e assim terei resultados maravilhosos. Diga glória a Deus. O segredo é a palavra de Deus na nossa vida. Se ela estiver presente na nossa vida, a nossa vida vai ser abençoada. E para fortalecer essa mensagem, vamos ler o versículo 7. João 15, versículo 7. Jesus falou, se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, quem diz aí? Pedireis o que quiserdes e vos será feito. Vai ser feito. O que você pedir vai ser feito. Diga glória a Deus. Eu lembro de uma parte da minha vida muito triste, mas serve como testemunho. Quando minha mãe estava doente, eu orei a Deus para salvar minha mãe, curar minha mãe, libertar ela. Mas Deus realmente curou e salvou e libertou minha mãe. Mas Ele curou, salvou e libertou do jeito que Ele quis. O meu jeito que eu queria é que ela vivesse. Mas Deus salvou ela, levando ela. Mas salvou. Então, quando isso aconteceu, eu fiquei triste sim, porque ela partiu. Mas ao mesmo tempo, depois que eu cresci, que eu entendi. Deus salvou minha mãe, mas salvou na parte espiritual. Ela não ficou aqui, mas Ele levou ela. Então Ele ouviu minha oração. Porque a gente pensa que pedindo para viver é só a pessoa estar viva no corpo, mas não. Você fala, Senhor, eu quero que viva, quero que o Senhor cure. Deus pode curar e levar e salvar. Deus tem esses mistérios. Eu não sei explicar, mas Ele atendeu meu pedido. Salvou minha mãe, mas salvou como? Deixando ela aqui sofrendo? Não, levando ela para não sofrer mais. Será que eu ia aguentar ver ela sofrendo? Olha a questão aí. Ver definhando, se acabando? Imagina. Eu acho que a dor ia ser pior. O que Deus fez? Me poupou. Deus fez o seguinte, olha, eu vou levar logo, que aí nem ela sofre, nem ele sofre. Se sofrer vai ser pela perda, mas ao mesmo tempo vai ter a alegria da salvação. Foi o que aconteceu. E eu louvo a Deus por isso. E você, a mesma coisa. Você pediu a Deus, Deus levou o seu familiar. Curou, salvou, libertou. Deus preferiu levar do que deixar gemendo aqui, sofrendo. Ia ser pior para você. Quem concorda com o pastor? É verdade, igreja. Você acha que é fácil ver alguém que você ama defiando? Aí o que Deus faz? Vou levar logo, vou salvar, vou levar. Não vou deixar minha filha ou meu filho sofrer. E Ele leva.
leva, então, e eles estão bem, estão com Deus. Estão olhando para a gente, pode ter certeza disso. Ô pastor, onde é que está escrito que quem partiu está olhando para a gente? Olha, quando Jesus foi no Monte da Transfiguração, desceu Moisés e Elias, que já tinham morrido há mais de 10 mil anos. Desceram e conversaram com Jesus, e os discípulos viram Moisés e Elias. E agora aí? Olha esse mistério aí. E eles estavam orientando Jesus como é que ele iria morrer na cruz. Olha só. Olha que situação. Moisés e Elias falando com ele: olha, você vai para a cruz. Não vai ser fácil não, vai doer. A dor vai bater forte no seu corpo. Você vai ser açoitado. Vai receber uma coroa de espinho. Tem muita gente que pensa que a coroa de espinho é aquela coisinha redonda que só cobre a lateral, mas não é não. Eu vou te explicar como é a verdadeira coroa de espinho. Porque o Jesus da religião está na cruz com aquela coisa redonda na cabeça. Quem já viu isso? Mas a coroa não é assim não, irmãos. Vou dar um exemplo para você entender. Quem já viu o capacete de moto? Não tapa tudo? Assim era a coroa de espinho. Tapava tudo. E quando encravava, furava a cabeça toda. Não é só o lado não, era tudo. Agora imagine um capacete de moto. Dentro, vários espinhos do tamanho desse dedo meu aqui, ó, desse dedo pequeno. Colocando esse capacete na cabeça da pessoa e furando a cabeça inteira. Foi o que Jesus passou por nós. Não é essa coroazinha que você vê na imagem não, redondinha, bonitinha não. Aquilo ali é fraquinho, aquilo ali é um enfeite. A verdadeira coroa cobria a cabeça inteira, furou tudo. Em cima, do lado, até perto dos olhos, furou, foi tudo. O capacete cobre tudo, não cobre? Sim. Foi o que colocaram em Jesus. Mas a religião não botou esse formato na imagem, porque ia ser muito agressivo, ia ficar estranho. Aí botaram aquela coisinha de ladinho assim, uma coisa bem simples, mas não foi assim não, irmãos. Foi pior do que você imagina. Jesus, quando falou que era filho de Deus, levou uma chapada no rosto. Deram uma chapada nele, um tapa no rosto dele. Depois cuspiram no rosto dele. Diz a Bíblia que pegaram uma vara, tipo uma vassoura, e espancaram ele. Depois teve os açoites nele. Depois ele ficou nu. Jesus não ficou com aquela tanga branquinha que está na cruz, na religião, não. Ele ficou nu, literalmente sem nada. Tanto é que na Bíblia diz assim, ó, as mulheres estavam observando de longe, porque não queriam ver a vergonha de Jesus. Olha o que ele passou. Pensa com o pastor agora aí. Por isso que a palavra dele tem poder. Por isso, quando você fala em nome de Jesus tem que sair, o mal tem que sair. Em nome de Jesus, Senhor, salva meu parente, ele salva de duas formas: curando agora ou levando logo para a glória. Ele que escolhe a maneira que ele quiser. Porque ele tem o poder da palavra. Sabe por que a gente ainda está aqui nesse mundo? É a palavra. Porque a palavra de Jesus quer a gente ainda aqui. No dia que não querer mais, a gente não fica mais aqui. Eu costumo dizer, a gente nunca sabe quando será a nossa última refeição. Eu tomei pequeno almoço, e se for o meu último pequeno almoço? E se depois do culto eu partir? E você vem sábado, aliás não, né? Antes do sábado as notícias correm, né? Já o pastor já foi. Foi para onde? Para o Brasil? Não, foi para a glória. Melhor que o Brasil, né? 1000 vezes melhor. A gente não sabe. Vamos viver intensamente a nossa fé, praticar a palavra do Senhor e pedir para Ele ser presente na nossa vida e fazer o bem. Faça o bem às pessoas. Seja uma moedinha, seja um pão, seja uma comida, seja o que for, não interessa. Ajude quem precisa. Tenha misericórdia das pessoas. Tem hora que a gente reclama, a gente tem tanta coisa, a gente reclama muitas vezes. Claro que eu não ajudo qualquer um. Drogados, assim, gente da pesada, eu não ajudo não. Eles querem usar para droga, aí não. Comida eu dou. Quando alguns me pedem, me dá aí 5 euros. Você quer um croissant com queijo, um sumo? Ah, não quero não, então também não dou não. Quem vai saber, pastor? Quem concorda comigo? Quer comida? Pronto, come aí.
Ah, não quero comida não, quero dinheiro, então vai trabalhar. Eu trabalho, Eu trabalho igual um condenado, imagine, para ter o meu pão de cada dia. Então, igreja, a palavra não falha. Guarde ela e ela vai guardar também você. Pratique ela e ela vai praticar na sua vida aquilo que você precisa. Porque a palavra é viva. A palavra é um espírito, sabia disso? A palavra é um espírito. Na magia, quando alguém fala assim, espírito, vai lá e destrói fulano. O espírito vai, é a palavra. Ele vai e cumpre, destrói mesmo. E quando a gente fala, anjo do Senhor, visita meu parente, o anjo vai lá e visita também. A palavra diz que quando Pedro estava preso, um anjo foi lá e libertou ele da cadeia. E os outros discípulos também. Porque a palavra tem poder. A Bíblia diz que a igreja estava em oração. Está lá em Atos. Quer ver uma coisa? Os apóstolos foram presos. E a igreja não estava orando, estava com medo. Diz a Bíblia que Tiago foi logo decapitado. Mataram logo Tiago. Na altura, o rei da época mandou matá-lo para servir de exemplo, para todo mundo ter medo. Aí passaram a faca em Tiago. Quando Tiago morre, a igreja entra em oração. Começou a orar: Senhor, tem misericórdia, guarda teus discípulos. Depois dessa oração, aí Deus mandou um anjo, e o anjo foi na prisão e libertou Pedro. Pedro sai e bate na porta. E o pessoal ficou com medo. Será que é algum soldado romano para prender a gente? E o Pedro fala: não, sou eu, o Pedro, estou aqui. Aí abre a porta e o povo se enche de alegria. Ele pergunta: você se soltou como? Olha, o anjo foi lá e me soltou. A igreja orou, a palavra. Quando o Tiago foi preso, ninguém orou, mataram o Tiago. Quando a igreja viu que o diabo não estava brincando, começou a orar. Pedro seria o próximo a ser morto em praça pública. Mas a igreja orou, Deus mandou o anjo, libertou ele, e ele não foi morto. Ele só foi morto bem depois. Quem percebe? O poder da palavra, igreja. A palavra não falha. E se você praticar, a bênção virá sobre a sua vida. Repita comigo: eu quero a bênção de Deus na minha vida. Quem está entendendo essa mensagem de hoje? Amém? Continuando o versículo 8. Nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis os meus discípulos. Então olha para mim. Quando você se torna discípulo de Jesus, você se torna um praticante da palavra de Deus. E qualquer pessoa, não importa a igreja, não estou falando aqui de igreja, estou falando da pessoa que pratica a palavra, duas coisas vão acontecer. Ou ela vai ser amada pelos outros, ou vai ser odiada pelos outros. Então vocês têm que se preparar para isso. Para os que vão te amar, gostar de você, e os que vão odiar você. Pastor, onde é que está escrito isso? Aqui, versículo 18. João 15, versículo 18. Encontrou? Sim. Diz assim, se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Jesus falou isso. Está vendo? Para você entender melhor, quando alguém odeia você, é porque essa pessoa já odeia Jesus. Olha como isso é forte. Por isso que a gente não pode odiar ninguém. Se eu odiar a senhora, eu estou odiando quem? Jesus. Isso é perigoso, igreja. E quem odiar Jesus não tem salvação. E o único ser que odeia Jesus é Satanás. Então, se eu odiar, eu estou ficando igual quem? O mal. Olha que situação. Diga: está repreendido em nome de Jesus. Então, quando alguém te odeia, essa pessoa já odeia Jesus Cristo. Olha como Jesus ama a gente. E quando você ama, é porque você ama a Deus, ama Jesus Cristo. Quem está compreendendo isso? Amém? Versículo 19. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi,
por isso o mundo vos odeia. Versículo 20. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Está vendo aí, igreja? É forte. Deus está falando muito forte com a gente hoje. Guardar a palavra de Deus. Praticou a palavra, Deus vai abençoar. Eu não estou dizendo que você não vai ter falhas. Todo mundo tem falha. Não há um que não tenha falha. Padre, papa, apóstolo, freira, cardeal, pastor, bispo, obreiro, diácono, não interessa. Todos falham. Está escrito assim, ó: todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Quando eu saí de outro ministério que eu fazia parte, eu fui visitar igrejas. Fui visitar para ouvir a palavra. Eu fiquei triste por um lado. Fiquei alegre porque visitei as igrejas. Mas fiquei triste por causa das doutrinas que tinha nas igrejas. Por exemplo, eu fui numa igreja que só porque eu não era daquela igreja, eu não pude tomar a Santa Ceia. Sendo que eu não sou da igreja, eu sou a própria igreja. Eu sou de Jesus, como você. Eu fui pegar o pão, olharam para mim: não, você não pode não, que você não é daqui. E eu falei: mas eu sou um cidadão dos céus. Eu sou servo de Jesus. Não importa, não pode. Eu também. E fiquei, como falam em Portugal, chuchando no dedo. Não tomei a ceia do meu Senhor. Mas depois eu fui no mercado, comprei pão, comprei uva e tomei a ceia em casa. Tomei do mesmo jeito, mas tomei em casa. Mas na casa do Senhor, entre aspas, que era para eu tomar a ceia, fui barrado. Aí eu pergunto: quem me barrou? Foi Jesus ou foi a doutrina dos homens? A doutrina dos homens. Aqui na igreja, por exemplo, qualquer um pode ser. Aí eu não falo, fulano não pode, beltrano não pode. Às vezes tem gente nova aqui, pego a ceia e passo para todo mundo. Agora, se a pessoa não querer, aí é ela que não quer. Mas a gente não proíbe. Aí eu fui em outra igreja. Quando eu fui em outra igreja, todo mundo pegou a ceia. Quando eu fui pegar, disseram: não, que você é pecador. Eu falei: mas todo mundo aqui é pecador, ué? Não, mas você não pode não. Eu fiquei, coitado. Eu falei: mais uma. A primeira porque eu não sou de lá, a outra porque eu sou um pecador, e o resto é tudo santo, só eu sou um pecador. Olha que situação. Eu falei: meu Deus, para que eu fui visitar esse lugar, meu Deus? Não, vai ouvindo. Cheguei em casa de novo, tomei a minha ceia em casa. Falei: novamente tomei a ceia. Fui em outra igreja. Quando chego lá, queria tomar a ceia, não podia porque eu não peguei o envelope. Eu falei: pronto, agora acabou com tudo. Agora eu já não vou visitar igreja nenhuma. Cansei, para mim chega, não vou mais. Foi quando Deus falou comigo: meu filho, só uma forma de mudar isso. Abre a minha igreja. Você é um escolhido meu, abre e prega o evangelho. Foi o que eu fiz. Então eu vou abrir e vou pregar a verdade para o povo de Deus. E estamos aqui pregando a verdade. Olha que situação eu passei, irmãos. Já pensou nisso? Ainda bem que eu conheço a palavra. E eu, pronto, na altura que eu fui rejeitado, fiquei triste, mas fiquei assim: meu Deus, o Senhor quer fazer alguma coisa através disso. Então Deus me ensinou que a obra é dele, não é minha. A igreja não é um clube fechado que tem os filhos e os enteados, os preferidos e os não preferidos. A igreja é aberta para todo mundo, não interessa. E a ceia é para o povo. E então se cumpriu aquela palavra que diz: todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Que eu cheguei no final, chamei o dirigente da igreja, chamei o pastor, queria dar uma palavra para o senhor. Não tomei a ceia não, que não deixaram. Mas não pode, irmão, porque você não é daqui. Começou a lábia, né? Muita lábia. Eu falei: não pode não, né? Então eu vou lhe mostrar uma palavra na Bíblia aqui. Aí você me explica. Aí eu abri a Bíblia, está lá em Romanos,
E falei com ele, leia aqui, pastor. E ele leu, todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Só falei, bom, se todos pecaram, então o Senhor está incluído, que é todos. Não é alguns, é todos. E agora? Não, irmão, mas isso aí é o contexto da época. Deus abençoe o senhor. Pai, ele foi embora. Eu falei, já não quero conversa não, cansei. Conversa de bar não é comigo. Vou para casa. Está vendo, igreja? Os próprios homens barram o caminho da salvação para as pessoas. Eu fiz um casamento de um casal, um rapaz e uma moça, que eles são católicos, mas não foram aceites pelo padre para fazer o casamento, porque eles não tinham comunhão, essas coisas que tem que fazer, eles não tinham. E por não ter, o padre negou-se, não quis. Aí a familiar deles, que é da nossa igreja, me ligou e perguntou, pastor Pedro, o senhor pode fazer? Claro que eu posso fazer. Deus é amor, o amor não se nega a ninguém. Faço sim. E quanto é que o senhor cobra? Não cobramos nada, a obra é de Deus, não é minha não. A gente vai fazer o casamento com amor no coração. E fui fazer o casamento. E correu bem, graças a Deus. Quem percebe? Ou seja, preguei a palavra, orientei, lemos a Bíblia, conservamos as alianças, tudo tranquilo. Ou seja, é a palavra de Deus que se cumpre. Quando a gente pratica, Deus, Ele abençoa. Amém? E para concluir, o versículo 23 diz assim, ó, Jesus falou, quem me odeia, odeia também a meu Pai. Olha que isso é sério. Quem odeia Jesus está odiando quem? O próprio Pai. Versículo 26 diz assim, ó, quando porém vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. E vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Diga glória a Deus. Quem toma posse dessa palavra? Então guarde no seu coração. A palavra do Senhor, ela não falha. E essa palavra está agora dentro de você. Amém? Diga glória a Deus. Fique em pé, por favor, em nome de Jesus.